Curso de PHP, aula 41. Continuando o nosso CRUD, nessas primeiras aulas nós estamos tomando as melhores providências, ou seja, como se fala por aí, né? Ensinando as melhores práticas para que o resto do trabalho fique fácil. No código da aula passada, vocês observaram, no PDE 009, que o código começou a ficar extenso, né, a ponto de ocupar duas janelas de página aqui, duas ou três. E aí nós vamos ter um trabalhão para ficar toda hora rolando a tela. E isso também porque nós precisamos aumentar as letras para que a gente tenha domínio da menor quantidade de código possível. Senão o trabalho também fica difícil. Nós começamos a notar a formação de determinados blocos de código. Função nós estamos usando a todo momento, então já não é mais tempo de deixar isso aqui visível a todo momento. Nós vamos para frente, né? Então, algumas coisas nós já vamos colocar em um módulo. Então, vamos explicar aqui para vocês como é que nós vamos fazer isso. Então, esse é o nosso passo de hoje. Vejam, eu tenho apenas um rolamento de duas janelas de tela. Então, está muito melhor. Aquela parte aqui de cima, ó, entre o head e o HTML, essa parte toda, ó, a gente coloca em um bloco. E, além disso, pedaços que já são repetidos e vão ser utilizados em tudo quanto é parte do código. E, principalmente, em se tratando disso aqui que nós vamos ver, os nomes dos campos. Então, vamos ver como é que fica isso. Olhando no corpo anterior, então, esta parte nós vamos colocar, mas tem uma outra que a todo momento, eu já tendo lido este arquivo de configuração, a todo momento, qualquer operação que eu fizer, edit, delete, né, add, eu vou ler todos os campos lá, aquela estrutura nossa do JSON. Então, até aqui. Então é hora de colocar isso em um bloco. Tá? Aquelas funções, aquele array de tipos que nos traz a descrição com a primeira letra utilizada e a leitura da configuração em JSON, além do array com os nomes. Tá? Então aqui nós tivemos que declarar ele vazio. Fizemos o decode lá do JSON, retransformando ele em ISO, né? E aqui nós lemos os nomes. Durante o teste, nós demos até o print para ver se estava dando certo. Correto? Então, com isto, o nosso código fica bem menor. Nós colocamos o include, o nome desse bloco é funções.php, então no include a gente bota o nome do funções.php. Se estiver na mesma pasta, a gente se refere apenas ao nome, como em muitos includes de muitas linguagens script, como JSP e ASP, tá? O ASP. Bem, aqui o JavaScript ainda não fizemos isso. E aqui dentro, né, vocês estão notando que nós não temos mais a referência ao cabeçalho do JSON, não temos a abertura do JSON, nem nada, porque ela já está aqui. Tá? Aqui o array de nomes, ó, destrinchado. E aqui o seu aproveitamento já, ó.
nós estamos nos referindo apenas ao array $ARR, correto? Que está aqui nesse código aqui, correto? E depois nós vamos nos referir, né, aos nomes que estão aqui. Vai ter para frente uma parte do código que, através, nós vamos achar todos os atributos da chave. Então, nós precisamos desse array nomes aqui. Tá bom? Então, podemos até tirar isso daqui e dar um eco para vocês verem o que é que ele está nos trazendo. Nomes. E vamos executar, já tinham executado aqui o PDE 010 sem esse trecho para a gente fazer a distinção. Veja. Então, aqui em array nomes, nós vamos ter todos os atributos que nós precisamos. Tamanho e tamanho total e o código do usuário que nós vamos utilizar aí. Correto? Todos esses dados foram preenchidos aqui, ó, dentro de funções. Então, nós estamos com ele na mão aqui, ó. Através disso, ele pega tudo, tá? Ele pega o array deck, que tem todas as variáveis, né, que se referem a uma chave dentro daquele array JSON. É bom abrir o JSON novamente para vocês verem. Ele é carregado ainda sem destrinchar tudo, mas pronto para fornecer os valores. Então vejam, ó. Ele nos traz isto aqui, ó, para ser usado, porque nas etapas da frente nós vamos utilizar. Correto? Veja. Aqui nós temos cada um agora. Se vocês quiserem entender mais profundamente, então eu coloco aqui, ó, eu comento isso aqui. E aqui eu vejo quem que é, eu dou um print R, debugando, quem que é cada array deck. Array deck chave. Uma outra forma de apresentar o código. Código JSON. E temos que colocar um echo mandando soltar a linha. Mas mandando soltar a linha com formato HTML. Ou seja, com a tag BR para pular. Então vamos novamente executar. Veja. Então ele tem aqui separado linha por linha. E no caso desse aqui, ó, tem lá o CL, ó. Tem o CL. Ou seja, estamos preparando para todas as condições do código. Vocês vão vê-lo partido com um switch. E aí, cada área do código vai ter o tratamento de uma ação, que seriam as rotas, né? Add, add save, edit, edit save, del save, list e view. É bom falar toda hora para vocês gravarem. Então, não precisamos mais disso. Esses códigos vão estar no GitHub.
para uso de vocês, né? Essa aqui que é a script PDE 010, que em nada difere da PDE 009 da aula anterior, apenas ela sofreu o quê? Uma melhora de código, nos preparando para as próximas etapas. Esse tipo de trecho aqui, ó, né, vai ser utilizado também no edit. Então, daqui a pouco a gente até coloca isso, mas é usando um for each. Não se preocupe. Tá ok? Esse efeito include é o mesmo que nós poderíamos usar nessa script daqui. Mas essa é importante que esteja dentro do corpo, porque ela é para evitar bloqueios, né? Então, talvez a gente tenha que modificar toda hora se o provedor nosso da nuvem modificar esse atributo src ou data config, ou colocar um novo atributo data tracinho conf, code, qualquer coisa que eles possam inventar para fazer parasitismo das nossas scripts. Hoje eu mesmo no trabalho vi que uma script de um agente lá de monitoramento, né, já havia sido tirada. Então a gente tem que ficar mais de orelha em pé ainda, porque daqui a pouco eles entram com um outro tipo, né, com outro nome. Positivo? Então nessa aula só foi isso. A discussão da modularização, a criação de uma biblioteca. O include pode ser encarado como sendo uma biblioteca ou um módulo, tá? Ou em inglês, uma library. Então, o espírito aqui dessa aula foi esse daqui que nós estamos esquematizando. Você tem a script mestre e em um determinado ponto, você tem uma inclusão, uma referência a um bloco. É como os includes lá da linguagem C, é como os includes do ASP, como os includes do JSP. Aqui para o PHP, esse espírito também se repete. E você pode ter mais de um bloco include aqui. Esse aqui seria o principal, que define inicializações, funções, trechos recorrentes. E vocês vão observar nas ações, né, no add save, no edit save e no delete save, a ocorrência de includes, que serão os de abertura da conexão ao banco de dados e o fechamento. Apesar do fechamento ser apenas um comandinho com close, uma linha, é importante que seja modularizado para você não ficar até que escrevendo dentro do código. E porque includes de conexão, é importante que você tenha o de abertura e o de fechamento como se fossem níveis de parêntese. Então, apesar de ser um trecho curto, o de fechamento de conexão, é importante para dar clareza ao código. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Este é o final aí da nossa aula 41.